Muito bem, agora fazem 10 graus aqui onde eu moro no sul, extremo sul de São Paulo, e eu tô aqui para falar hoje com você sobre um tema polêmico, por assim dizer, que é pastorado feminino. Como isso tá relacionado com misoginia, né? Termo novo aí que tá aparecendo bastante nos últimos tempos, né? Misoginia, misoginia. O que que é misoginia? Misoginia é ódio a tudo que é feminino. São, vamos dizer assim, discursos, atitudes, posturas sistêmicas que vão de alguma forma inviabilizando o desenvolvimento e a luta por igualdade de gênero entre homens e mulheres. Pensando que a gente vive numa sociedade que historicamente sempre esteve sob domínio dos homens, a misoginia tem ganhado cada vez mais força nos últimos tempos, né? Muito por discursos como o que a gente quer conversar um pouco aqui hoje. Você conhece meu canal? Eu sou o Felipe, aqui a gente fala de filosofia, religião, fala da vida, reflete sobre diversos temas e de vez em quando tem vlogs. E hoje é um vídeo bem especial para mim porque eu trato de um tema que para mim é muito custoso e é muito importante, que é pastorado feminino. Eu fui pastoreado por mulheres a minha vida inteira. Eu fiz parte de uma comunidade de fé que tinha uma pastora por quase 6 anos da minha vida. E foi o melhor período da minha vida no que diz respeito a crescimento espiritual, teológico, entre outras coisas mais. E sim, a minha igreja, ela tinha um casal de pastores e eles tinham um chamado, como a gente falava, complementar. Além disso, meu pai trabalhou grande parte da minha vida no período noturno. Então, a minha mãe, que foi mais presente, por assim dizer, na nossa criação, na criação minha e dos meus irmãos, ela que insistiu na gente no evangelho, ensinou a gente o valor da igreja, da comunidade de fé, ensinou a gente no caminho. Então, posso dizer que minha mãe também foi uma pastora na minha vida. Então, mulheres sempre me pastorearam e isso para mim sempre foi muito comum, né? Mas recentemente eu vi um vídeo no Instagram de um rapaz, né? Desses reformodinhas que adoram dizer que são certos e que são o santo grau da sabedoria. E aí o cara veio e fez um vídeo. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de um cara para ele se dar o trabalho de abrir a câmera do celular dele, sei lá, numa terça-feira à tarde e falar: hoje eu vou falar que não existe mulher pastora, entendeu? E aí ele vai lá e ele grava e faz um malabarismo com as palavras para tentar de alguma forma inviabilizar a ideia de pastorado feminino. E eu acho que na cabeça dele, quando ele terminou, ele falou: yes, olha como eu sou incrível e eu continuo colocando as mulheres no lugar delas, que é no lugar de submissão, que o homem é o cara, não sei o que lá, né? Isso é muito interessante porque quando a gente olha para a escritura, a gente não vê ancoragem bíblica que proíba o pastorado feminino. É fato que não existe texto que diga existe pastorado feminino. Assim como não existem textos que falem de diversas outras coisas que nós fazemos no nosso dia a dia das nossas igrejas e a Bíblia não diz isso aqui existe, isso tem que ter. Então é um princípio complicado, até porque se a gente olha os textos que são usados para inviabilizar o pastorado feminino, geralmente é aquele texto do apóstolo Paulo em Corinto dizendo: olha, eu não permito que as mulheres falem, né? Se tiver dúvida, pergunta para o marido, seu marido vai te ensinar em casa. E as pessoas se dizem tão fãs da Bíblia e tão sola escritura, sabe? Não tem a honestidade intelectual de fazer uma exegese decente desse texto. Entendendo o contexto da cidade, o contexto daquela igreja, do que Paulo está falando e por que que naquele contexto específico, a gente chama isso de aplicativo circunstancial. As mulheres não estavam autorizadas, por assim dizer, a falar nos cultos, né? Aí, enfim, juntando tudo isso, a gente pode pegar também o fato de que, se você olhar as escrituras, a mulher, ela pode fazer absolutamente tudo. Ela é apta para fazer tudo, e você vai perceber isso em diversos textos. Eu posso, por exemplo, citar aqui Provérbios 31, que fala a respeito da mulher sábia. E se você ler o texto, você vai perceber que ela faz tudo. Ela é capaz de fazer qualquer coisa. E aí a gente chega no ponto de tensão para mim, que é o seguinte: por que que a mulher ela pode fazer tudo dentro da igreja, ela só não pode ter o cargo? Por que que a mulher pode dar aula para a escola bíblica, mas ela não pode ser uma pastora? Por que que a mulher ela pode fazer qualquer coisa que envolva administração na igreja, mas ela não pode ser, por exemplo, uma pastora? Por que que ela pode pastorear mulheres? Por que que ela pode discipular mulheres, mas ela não pode o título de pastora, por assim dizer?
É muito interessante, porque aí você percebe onde está o cerne da pergunta. A pergunta não é se a Bíblia proíbe o pastorado feminino, porque ela não proíbe. Não existe fundamentação bíblica para isso. O que existe, na verdade, é uma má vontade em aceitar e reconhecer esse chamado na vida das mulheres das nossas igrejas. E aí eu te pergunto, por que essa dificuldade em aceitar? Por que a mulher pode ensinar na igreja? Por que a mulher ela pode discipular na igreja? Por que a mulher ela pode fazer e acontecer dentro da igreja, mas ela não pode ser uma pastora? Ela não pode receber um título pastoral. Essas são questões que, para mim, são muito óbvias, mas parece que para uma bolha de crentes machistas, e não ter outra palavra para falar isso, é um assunto extremamente capcioso. E aí, recentemente, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos reafirmou o seu compromisso em não aceitar o pastorado feminino. Parabéns! Olha como eles são bíblicos, né? Olha como eles defendem a fé verdadeira. Sem nenhum tipo de fundamentação realmente taxativa, bíblica, que diga: mulheres não podem ser pastoras. Mulheres não podem ensinar. Enquanto eles fazem isso, as mulheres seguem dentro das suas igrejas, atuando como verdadeiras pastoras, porém sem um reconhecimento. Aí tem gente que fala assim: ah, mas reconhecimento, quem tá buscando o título é vaidoso. É engraçado que a gente não faz essa pergunta para os pastores, né? A gente não faz essa pergunta para o Teófilo Hayashi, que acabou de ser condecorado bispo. A gente não faz essas perguntas para os homens, mas para as mulheres sempre são. Essas perguntas sempre são necessárias. Então, para mim é muito óbvio que o ponto não é se a Bíblia proíbe ou não o pastorado feminino, porque é claríssimo que não existe uma proibição para o pastorado feminino, assim como não existe uma afirmação de que mulheres podem ser pastoras. Assim como não existe uma série de outras afirmações que a gente deveria ter como importantes dentro das nossas comunidades de fé, e a gente simplesmente inventa da cabeça porque não tem. Então é muito cômodo assumir essa postura. É muito cômodo falar que as mulheres não podem ser pastoras, porque isso é um reflexo da sociedade. As pessoas falam tanto do mundo dentro da igreja, né? E elas esquecem, parece, de que o mundo, ele sempre influenciou a forma como a gente pensa a igreja. Ah, mas temos 2000 anos de cristianismo e você não vê um relato de uma pastora. Nossa, apagou a luz do computador. Você não vê o relato de uma pastora. Você não vê na Bíblia aí mulheres assumindo esses postos de não sei o que lá, não sei o que lá. Será que elas não existiram? Ou será que, pelo fato da sociedade ser organizada para, em muitos casos, como por exemplo casos bíblicos, nem contabilizar as mulheres, será que isso não é só um reflexo de uma cultura que está posta e a gente simplesmente abraça e reproduz? É muito interessante, porque a desculpa sempre é não, nós não podemos assumir e aceitar o pastorado feminino, porque nós não podemos ir contra as escrituras. Se as escrituras não dizem, não podemos assumir. Foi esse mesmo discurso que foi utilizado, inclusive, para, por exemplo, para manter e validar escravidão. Esse mesmo tipo de argumento foi utilizado, por exemplo, para sustentar a ditadura aqui no Brasil. E aí você vê grandes instituições ditas como o Santo Grau da Teologia Reformada e os grandes pensadores do universo apoiando e validando esse tipo de coisa a partir de uma interpretação errônea das Escrituras. É isso mesmo, a interpretação. A mesma interpretação que pode ser usada para condenar o pastorado feminino pode ser também a mesma interpretação utilizada para validar separação racial, segregação racial. E aí, enquanto os grandes filósofos e teólogos, vamos dizer assim, se aplaudem enquanto dizem não existe mulher pastora, a mulher não pode pastorear, no Brasil, em 2026, é o recorde, inclusive, na série histórica desse primeiro trimestre, de violência contra a mulher. Cresceu também, inclusive, o nível de agressão sexual. Então você percebe que cada vez mais a gente tem visto esse debate se acalorar, onde a mulher cada vez mais tem sido calada e suprimida e abusada e violentada na sociedade, e a igreja ainda fica discutindo esse tipo de coisinha, se mulher pode ou não ter o título de pastora. Então o que eu enxergo dessa história toda é que o que acontece no Brasil, no mundo, e a sociedade que sempre foi organizada para favorecer o homem, dá um exemplo para a gente, dá uma demonstração clara de que existe sim dentro das nossas igrejas, da forma como a gente pensa a teologia, um viés
às vezes ideológico, às vezes histórico e às vezes cultural. E nesse caso, por exemplo, eu vejo como muito cultural. Mas apesar disso, tem mulheres que se dedicam, que estão ali fazendo um trabalho realmente de resistência. Porque, biblicamente, Deus distribui os dons conforme a necessidade da comunidade da igreja e não de acordo com o sexo. Só que tentam pregar pra gente que é de acordo com o sexo, que o sexo importa. Se você é mulher, você só pode ir até aqui. Se você é homem, não, você é o cabeça, você é o bambambam. Então, percebe como tem muitas camadas nesse debate e percebe como esse debate do pastorado feminino não está desconectado da realidade de uma sociedade que suprime as mulheres, agride as mulheres e violenta as mulheres. Eu já fui pastoreado por mulheres e posso dizer a vocês, era nítido para mim. Eu vi o Espírito Santo na vida dessas mulheres. Eu via como elas eram capacitadas, sabe, por Deus para exercer esse ministério. Então são coisas e coisas que ficam pensando, né, ficam permeando na minha mente e eu fico pensando como é que a gente vai lidar com isso, até quando a gente vai ficar fingindo essa realidade que já tem aí há décadas, cada vez mais sido evidenciada do papel da mulher dentro da comunidade de fé. Vocês já viram a quantidade de missionárias que nós temos hoje? Se você olhar as organizações, as agências missionárias, a busca é esmagadoramente de mulheres. O missionário exerce um papel de pastoreio onde ele está indo. Então, a gente é muito lamentável ver que tem coisas que o pessoal julga como defesa da fé e, na verdade, é simplesmente validação dos seus preconceitos, validação de uma estrutura cultural machista e misógina. Eu vi esse vídeo no Instagram, né? O rapaz ali, muito orgulhoso de si mesmo, em mostrar como ele é super sábio, em dizer que a mulher não pode ser pastora. E o bonitão tava dentro do quarto dele ali, trancadinho, onde ele é o cara, onde ele sabe de tudo, onde ele escuta só quem ele quer, distante da realidade, distante do mundo real, das conexões que acontecem na vida real e das comunidades de fé que ocorrem no mundo e que são muitas vezes lideradas por mulheres. Mulheres como Débora, mulheres como Esther, mulheres como as pastoras que conduziram a minha vida, mulheres como a minha mãe, mulheres como Priscila, esposa de Áquila, mulheres como as que andaram com Cristo. Então é triste ver a mediocridade desse debate no Brasil. Enquanto a violência contra as mulheres dispara, a gente está dentro das nossas igrejas ainda discutindo se a gente pode ou não dar à mulher o cargo que ela exerce todos os dias dentro da nossa comunidade de fé. Eu dou graças a Deus que desse tipo de babaquice, idiotice e conversa idiota que não tem nada a ver com a realidade das escrituras, eu não participo. Beleza? Queria compartilhar isso com você. Se você quiser falar um pouco sobre o que você pensa sobre isso também, seu comentário é sempre bem-vindo. Um beijo, um abraço e cuidado com o frio, viu? Tchau, tchau.